Boa tarde a todos. Vamos dar início agora ao terceiro painel, sob o seguinte título: Falta de administração ou legislação? Responsabilidade do Estado por atos e omissões normativas. Lembrando que o seminário está sendo transmitido ao vivo pelo link do YouTube na faculdade. Vou passar a palavra agora para o professor Raul Miguel Freitas de Oliveira, graduado em Direito, mestrado em Direito do Estado, doutorado em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, oficial da Reserva da Força Aérea Brasileira no posto de segundo-tenente, ex-procurador do município de Campinas, ex-advogado da Consultoria Jurídica da Universidade de São Paulo, atualmente é procurador-chefe da Procuradoria da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste e professor doutor na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, nas disciplinas de graduação de Direito Administrativo, Direito Ambiental, Direito Municipal e Direito Urbanístico em regime de tempo parcial. É orientador permanente no programa de pós-graduação em Direito da mesma FDRP-USP, onde ministra as disciplinas. Com a palavra, professor. Muito obrigado. Quero começar a minha fala aqui agradecendo o convite do professor amigo Tiago Marrara, com quem eu tenho o privilégio de trabalhar aqui nesta faculdade de Ribeirão Preto. Quero cumprimentar aqui a minha orientadora, sempre orientadora, a professora Maria Silva Zanella de Pietro, adiantando aqui que é mais uma das provas de fogo que passo aqui diante da professora, né, tendo que, portanto, não cometer aqui muitos erros, senão depois serei reprovado, né, professor? Dr. Walter, também, prazer revê-lo, meus atuais, antigos alunos, alunos da graduação, da pós-graduação, e demais colegas advogados que aqui estão, vejo aqui alguns colegas que são sempre presentes em vários eventos aqui. Eu também quero deixar registrado que é sempre um prazer participar do seminário, todo ano com o professor Tiago, que tem uma equipe brilhante. Tiago, parabéns pelo excelente trabalho que você tem desenvolvido com a sua equipe. Muito bem, o título desse painel, ele é uma pergunta em que, de certa forma, nós podemos aí avaliar que a temática não seria, né, restrita a uma análise de responsabilidade do Estado em atos legislativos. Mas eu fiz esse recorte, vou abordar especificamente essa responsabilidade do Estado legislador ou do ato do legislativo, até por conta da minha atuação diária, profissional. É um assunto que muito lidamos no dia a dia de uma Procuradoria de Poder Legislativo Municipal. Na verdade, o título, ele, após a pergunta falta administração ou legislação, há um subtítulo de responsabilidade do Estado por atos ou omissões normativas, o que indica, portanto, a expressão omissões normativas, que nós poderíamos aí incluir também o ato administrativo normativo, né? E de vários entes, entidades, administração direta, indireta, agências reguladoras, etc. Mas eu já adianto que fiz também esse recorte na minha fala, que registro aqui, procurarei ser breve para não atrasarmos mais o evento. Fiz o recorte pela responsabilidade do Estado nos atos legislativos, porque eu entendo que tudo aquilo que nós abordarmos em relação à responsabilidade dos atos legislativos, em grande medida, se aplica, obviamente, aos atos administrativos normativos, uma vez que esses são, por definição, apesar de atos administrativos, dotados da mesma generalidade, abstração que os atos legislativos. Obviamente, há algumas nuances, por exemplo, quanto à declaração de inconstitucionalidade, efeitos do controle difuso ou concentrado no ato legislativo e em que medida isso acaba repercutindo na responsabilidade civil do Estado, mas, de qualquer forma, reitero tudo aquilo que nós abordarmos, pensarmos aqui juntos e discutirmos sobre a responsabilidade do Estado na atuação legislativa, da função legislativa, em grande medida se aplica, na minha opinião, aos atos administrativos normativos da administração pública direta e indireta. Muito bem, nós já sabemos, né, aprendemos isso lá no início dos nossos estudos de direito administrativo,
que, por norma constitucional, nós temos a responsabilidade objetiva do Estado no nosso país, após uma longa evolução, né, de um direito administrativo brasileiro e mundial, de uma responsabilidade, portanto, objetiva, que exige como únicos requisitos para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão do Estado e o nexo causal, ou seja, esse dano deve decorrer diretamente desta ação ou omissão do Estado. E aí, quando estudamos esse assunto lá na graduação, estudamos todas aquelas teorias que, por sua vez, se referem a momentos diferentes do Estado, em que você tem lá no início, né, um quadro de irresponsabilidade total do Estado, depois caminhando-se para um momento de Estado liberal, em que você tem a construção de teorias civilistas, né? Temos lá um primeiro momento com as teorias dos atos de império, em que ainda se mantém uma irresponsabilidade, e os atos de gestão, já com responsabilização do Estado, e um segundo momento, chamado a teoria da culpa civil, em que o Estado é responsável como patrão do empregado, né? Ou seja, os agentes de Estado, na medida em que causarem por sua ação ou omissão dano, teriam aí no Estado a responsabilidade pela indenização, ainda dentro, repito, desse momento histórico de uma teoria civilista em que você tem aplicação dos fundamentos da teoria do direito privado. E num terceiro momento em que o Estado caminha já para a construção de teorias chamadas de publicistas, e isso daqui é um apertadíssimo resumo, inclusive, de toda a doutrina da professora Maria Silvia, né, do seu livro Manual de Direito Administrativo, né, Direito Administrativo, em que, nesse momento, com essas teorias publicistas, nós temos a teoria da responsabilidade subjetiva do Estado, né, aquela falta do serviço ou culpa do serviço, uma ideia de uma culpa anônima do Estado, né, e aí temos uma evolução para a chamada teoria da responsabilidade objetiva propriamente, em que nós temos o chamado risco administrativo, né, numa repartição mesmo do Estado enquanto um seguro geral ou social, né, assumindo aí a responsabilidade de indenizar a sociedade em geral pelos danos, né? E essa teoria do risco administrativo, portanto, é aquela que, em grande medida, efetivamente, nós aplicamos aí pelo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88, né? É produzida, como vocês sabem, em várias constituições anteriores. Sobre a responsabilidade extracontratual, então, do Estado, né, alguns não usam essa terminologia responsabilidade extracontratual, não usam responsabilidade do Estado, pura e simplesmente, dando aí um caráter, portanto, maior do que extracontratual, mas essa responsabilidade civil do Estado, ela ocorre nas suas funções administrativa, judicial e legislativa. E aí, então, nós podemos resgatar lá, naquele artigo clássico do professor Cretella, ele diz o seguinte, né, que houve uma lenta e gradual evolução na responsabilização do Estado a partir dos atos do Poder Executivo, passando pelos atos do Poder Judiciário, até por último se chegar ao Poder Legislativo. E é nesse daqui, como eu disse no início, né, neste último momento que nós vamos focar aqui a nossa análise. E nesse artigo o professor cita a jurisprudência do Conselho de Estado francês. Num primeiro momento todos sabem, né, aquele caso clássico, né, o Arrêt Blanco, citado no livro da professora Maria Silvia, né, um caso de 1873, vagonete da Companhia Nacional de Fumos que atropela uma menina de 10 anos, e aí a família, numa discussão de conflito de competência, leva isso ao Conselho de Estado e é reconhecido, portanto, a responsabilidade do Estado num regime próprio, né, de responsabilidade civil, e aí, então, o fundamento deste julgado, deste caso, deste julgamento, é justamente esse risco administrativo, esse dever de indenizar pelo risco administrativo. O professor Cretella também nos chama a atenção para um caso anterior, que é o caso Rothschild, né, em que há também
uma evolução, né, no sentido do reconhecimento dessa responsabilidade do Estado no risco administrativo. E, no segundo momento, diz o professor Cretella, nós temos vários, ele cita nesse artigo vários casos do Conselho de Estado francês sobre erros do Poder Judiciário. Mas do que ele coloca como sendo marcante foi de uma condenação ocorrida à época, ele cita no artigo recentemente, né, em 1945, uma senhora foi acusada de colaborar com os alemães na invasão do território francês e foi condenada a perdimento de bens, a cumprimento de pena, mas depois se verificou um erro judiciário e ela foi indenizada, e aí então o professor Cretella nos chama a atenção, né, desta evolução da responsabilidade civil do Estado no erro judiciário, lá no Conselho de Estado com este caso, e cita que há vários casos no Conselho de Estado de juízes acusados de até mesmo corrupção, desvios, morosidade no julgamento de processos, com condenações do Estado francês pelo Conselho de Estado, portanto, uma responsabilização no ato judiciário. E, finalmente, que é mais interessante aqui o que nós vamos abordar, ele cita os dois casos que são, respectivamente, de 1938 e de 1944, que são dois casos marcantes, né, que se referem à responsabilidade do Estado pelo ato legislativo, pela aprovação da lei. Esse primeiro, de 1938, se refere a uma lei que foi aprovada em Paris, visando a proteção da comercialização de produtos de laticínio, né? Se pretendia ali, parece, defender os produtores de leite, né? Ou a culinária, enfim, com os produtos derivados de leite, mas havia uma empresa, e uma única empresa, que recorreu ao Conselho de Estado francês, né, ao Tribunal Administrativo, a Justiça Administrativa, para discutir justamente os efeitos dessa lei proibitiva, porque ela produzia uma substância que tinha um teor lácteo menor, que chamava-se grapine, e ela foi, portanto, atingida, sofreu dano com a aprovação dessa lei, que proibia, né, a produção e comercialização de produtos que não tivessem um determinado grau de leite na sua composição, e ela conseguiu uma indenização, né, ela foi indenizada por conta desta lei. O segundo caso ocorreu em 1944, da empresa de uma cervejaria, que era a Cosseté e Desmond, uma lei aprovada 10 anos antes, em 1934, que também estabelecia um limite máximo de componentes na fabricação da cerveja. E essa empresa, conforme o relato do professor Cretella, colocava na produção da sua cerveja glicose, provavelmente glicose de milho, não, ou glucose, ou açúcar, né, de alguns cereais. E esta lei ela foi aprovada, limitando a utilização de trigo, cevada, centeio, etc., para proteger os produtores de cereais da época, e tendo sido, então, proibida a produção com aquele grau de glicose ou glucose por essa empresa, ela também entra na justiça administrativa e tem ganho de causa com indenização por ter sido atingida também diretamente por esta lei, né? E o terceiro caso, também é um caso muito interessante, mais recente, pós aí, Segunda Guerra, 1963, o caso Bouvereau. Bouvereau era um locador de um imóvel, ele ajuiza uma ação de despejo, consegue despejar o inquilino. Quando ele vai executar a sentença, vem uma lei francesa proibindo que soldados que tinham sido mobilizados para lutarem na Argélia, contra a independência da Argélia, os soldados e suas famílias não poderiam ser despejados. E aí, então, esse locador, né, ele ajuiza uma ação também, né, portanto, ele já tinha um título judicial aí, que era o despejo, e aí ele demonstra o dano que esta lei lhe proporciona. Por que eu cito todos esses casos, né? Porque eles são casos, são precedentes, né? Se você também verificar na antiga jurisprudência, no Tratado de Direito Administrativo do professor Cretella, nesse tema ele desfila vários casos no Brasil, mas que foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal, até mesmo no final do século XIX, coisas do tipo canhões do Exército Brasileiro que atingiram casas na Baía da Guanabara,
causando dano, mas muito aí como ato administrativo, não legislativo. Mas por que eu cito esses casos, esses arrês da justiça administrativa francesa? Porque foram importantes na construção desta ideia de que nós devemos pensar na responsabilidade civil do Estado, não só para os atos administrativos, mas também no ato legislativo, principalmente porque se criou nesses julgados um princípio, se explicitou um princípio que foi chamado de princípio da igualdade de todos diante dos encargos públicos. Portanto, muito parecido com a ideia que nós temos hoje do princípio de solidariedade social, né, e de se evitar que determinadas leis produzam a determinadas pessoas danos insuportáveis, danos incalculáveis, desproporcionais. E aí, então, já nos meus 10 minutos, né, tenho mais 10, abordando especificamente esta responsabilidade dos atos legislativos, nós podemos pensar duas correntes doutrinárias, uma mais clássica, mais antiga, mais tradicional, por exemplo, o professor Temístocles Brandão Cavalcante, em que há uma defesa de irresponsabilidade do Estado. Nós sabemos que esta posição doutrinária mais clássica, ela não se sustenta mais diante do nosso regime constitucional, e nessa posição doutrinária nós conseguimos identificar, fazendo uma pesquisa, basicamente quatro argumentos que são usados para a responsabilidade. O primeiro, da própria soberania do poder legislativo, né, colocando o poder legislativo, portanto, como um poder soberano. E aí, então, a crítica para isso, óbvia, dentro do nosso regime constitucional, é de que a soberania citada no artigo 1º, inciso 1º da Constituição, para a República Federativa do Brasil como um todo, não tendo muito sentido mais você defender essa ideia de que um poder ou outro teria soberania. Até porque, se isso fosse real, nós teríamos também, né, no mesmo raciocínio, uma soberania, então, do poder executivo, e, portanto, nos atos administrativos, nós teríamos também, então, uma irresponsabilidade. Então, não tem muito sentido essa ideia da tal soberania dos atos do poder legislativo, né? Sabemos que, pelo artigo 18 da Constituição, que os entes públicos têm a autonomia que deve ser exercida, né, nos exatos limites da própria Constituição. O segundo argumento que nós encontramos para essa irresponsabilidade, para a defesa da responsabilidade do Estado no ato legislativo, é de que a lei seria abstrata e genérica. E essa abstração e generalidade cai por terra quando nós verificamos que, na prática, principalmente nós que estamos no Poder Legislativo, as leis não são normalmente abstratas e genéricas. Eu diria que quase a grande totalidade das leis, elas têm sempre algum efeito concreto, individual, às vezes imediato ou não, ou seja, a lei ela não tem, na realidade, esse aspecto de abstração e generalidade. Isso é apenas uma ficção, né? E o próprio professor Cretella, muito interessante, porque isso às vezes é citado por outros doutrinadores, esquecendo-se de citar que é uma expressão que ele cunhou. Ele diz que essas leis que têm efeitos concretos, individuais, são chamadas por ele de pseudo-lei em tese. É uma expressão que ele cunha nesse artigo, e as pessoas esquecem, às vezes citam, né, e não dão crédito ao professor Cretella. E aí ele diz, né, a lei em tese é essa dotada de generalidade e abstração, ok, ela não estaria ali suscetível, até ele reconhece a possibilidade de uma irresponsabilidade, mas aquelas que obviamente têm efeito individual, né, não é concreto e individual, essas leis, ele chama de pseudo-lei em tese, elas seriam materialmente ato administrativo, elas têm o mesmo efeito do ato administrativo. Portanto, essa é uma relação que eu faço direto com o início, com a ideia que coloquei no início, de que o ato administrativo normativo, tudo isso que está sendo aqui colocado em relação à responsabilidade do Estado legislador, em grande medida se aplica também ao ato administrativo normativo. O terceiro argumento que é usado normalmente para se defender nessa teoria clássica ou tradicional da irresponsabilidade é de que o legislador possui imunidade parlamentar. Se confunde a própria lei com quem a faz, e aí
se cita sempre que nesse regime próprio das imunidades, visando a proteção do parlamentar e da própria democracia, né, você teria aí, portanto, uma irresponsabilidade. Vai muito na direção da soberania. Bem, aí eu pergunto, na realidade que nós vivemos hoje, o que nós mais vemos são parlamentares, sejam no nível federal, estadual e municipal, principalmente no municipal, que manejam as suas imunidades, né, essas suas prerrogativas, com um desvio de poder. Muitas vezes com excesso de poder, legislando no interesse próprio, legislando, né, professora Daniela, em matéria urbanística, visando, né, muitas vezes interesses de um determinado loteador, de um determinado empreendedor, né, e aí você tem efetivamente um argumento forte para afastar essa irresponsabilidade do ato legislativo por esse argumento de que haveria uma imunidade do parlamentar, etc., porque de fato nós temos, em grande medida, muito excesso e desvio de poder, ou seja, essa imunidade ela tem que ser exercida dentro dos limites da Constituição e das leis. E o quarto argumento, finalmente, já indo para a última parte da minha exposição, é aquele de que a lei nova, né, alguns doutrinadores assim argumentam, ela não transgrediria, né, um direito pré-existente, e que se você aplicasse um regime de responsabilidade civil ao ato legislativo, você estaria paralisando a evolução da atividade legislativa. Isso também não é verdade, porque essa atividade legislativa, como qualquer atividade do Estado, administrativa e mesmo até judicial, deve cumprir o princípio da finalidade, ou seja, atender o interesse público, buscar o interesse primário, né, da sociedade. E aí, então, portanto, você teria, né, situações em que a inovação legislativa não causará apenas o dano geral suportável por todos, mas específico também. E, num segundo momento, e aqui nós temos o que nós pensamos na atualidade, são aquelas hipóteses, né? A responsabilidade do Estado pelo ato legislativo e as hipóteses que a doutrina pontua como sendo de responsabilidade do Estado pelo ato legislativo. Basicamente, você tem doutrinadores que fazem essa divisão e outros não fazem. Eu procurei reunir todos nessa exposição, num tópico só. Nós teríamos, então, uma primeira discussão sobre responsabilidade do Estado por ato legislativo em leis constitucionais, num segundo tópico, por leis inconstitucionais, e num terceiro tópico, por omissão legislativa. Bem, nesses últimos 5 minutos, vou tentar resumir ao máximo, né? Sobre as leis constitucionais, nós teríamos aí uma situação em que a própria lei reconhece que causará dano a alguém e ela própria já prevê uma indenização. E às vezes a discussão que nós temos na prática é se essa indenização é suficiente ou não ao dano sofrido pelo administrado, pela vítima, e aí, portanto, a possibilidade de discussão também dessa indenização já prevista na lei. A segunda hipótese de lei constitucional danosa são aquelas em que você tem uma lei que não prevê indenização previamente, mas ela produz efeitos concretos e danos desproporcionais. E aí, né, repetindo muito aquilo do que eu já falei, se aplica sim, na minha opinião e na opinião da maioria dos doutrinadores modernos, a responsabilidade do Estado pela aplicação aí do princípio da repartição dos encargos sociais, ou seja, o princípio da solidariedade, que é o mesmo fundamento da teoria do risco administrativo. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de teorias, de leis que dentro dessa teoria da responsabilidade civil do poder legislativo, na verdade é do ente, né? O poder legislativo produz a lei, mas quem vai responder, isso é importante ser ressaltado, é o ente público, né? Porque é o erário que suporta a indenização. E aí eu colhi alguns exemplos, isso em alguns artigos, doutrinas. Uma lei, por exemplo, que delimita uma unidade de conservação da natureza, causando substancial redução do direito de propriedade aos proprietários de imóveis no seu interior, no seu entorno. Temos aí até um exemplo, acho que no livro da professora Maria Silva, ela cita isso lá da desapropriação indireta, né? Isso parece até que foi caso do próprio Estado de São Paulo ao delimitar ali o Parque
da zona da Serra do Mar, né, em que se reduziu substancialmente o direito de propriedade dos proprietários de imóveis, né, no entorno, enfim, atingidos por essa área protegida ambientalmente. Ou uma lei também que estabeleceu gratuidade no fornecimento de certidão de nascimento. E aí você pode vislumbrar, né, a possibilidade dos cartórios buscando o judiciário para terem uma indenização aí por uma diminuição de receita. Uma lei que cria um monopólio em favor do Estado, com prejuízo àqueles que antes exploravam a atividade. E muito dentro daquilo que eu tenho visto na atualidade, na minha atuação enquanto procurador do Poder Legislativo Municipal, está sendo muito debatido agora, inclusive aqui em Ribeirão Preto, recentemente, projetos de lei municipal prevendo a proibição de comercialização de fogos de artifício, sob o pretexto de defender animais, crianças autistas, pessoas que têm um problema de saúde com o barulho excessivo dos fogos de artifício, né, há essa discussão, e aí você tem muitas vezes uma cidade como Ribeirão, ou mesmo em Americana, Santa Bárbara, 1, 2, no máximo 3 comércios que comercializam o produto, e aí vem uma lei desta municipal proibindo a comercialização. Nós sabemos, né, colegas advogados, que essa lei ela cairá por inconstitucionalidade material, na medida em que o legislativo municipal e mesmo o executivo municipal não poderia legislar sobre o direito civil, que é a comercialização. Mas alguns legisladores têm alterado para se proibir a soltura dos fogos, enfim, aí tentando de alguma forma atingir esse objetivo. Mas, de qualquer forma, há uma possibilidade, vejo aí, vislumbro, de esses 1, 2, 3 comerciantes no município de procurarem o Poder Judiciário para terem indenização pela proibição da comercialização dos fogos de artifício. É algo muito, muito debatido nos dias de hoje nas nossas cidades. E a lei municipal que também proíba cobrança de estacionamento por shopping centers. Também há um problema aí de inconstitucionalidade material, né? Mas tem sido muito comum, cada vez mais cidades de porte médio aqui no estado de São Paulo, aprovando leis proibindo que o shopping center cobre as vagas de estacionamento. Às vezes até com alguns motivos urbanísticos, dizendo que se ele está cobrando vai acabar tendo que se utilizar mais as vias públicas e, portanto, vai ter um problema urbanístico, mas nós temos aí também uma interessante possibilidade de lei municipal que causa dano aos shopping centers, obviamente aí pela impossibilidade da cobrança, né, desse estacionamento, né? De qualquer forma, o que nós temos aí é a ideia geral, né, lá clássica lá do Leon Deguy, ainda no seu livro 1913, ele já colocava isso, né, nas transformações de direito público-privado, de que o Estado deve também cobrir os danos resultados da aplicação da lei, segundo uma ideia geral de um seguro social. Essa expressão é dele, nesse livro. Portanto, aí grande semelhança com o que nós hoje ainda aplicamos na teoria do risco administrativo. Sobre as leis inconstitucionais, né, já terminando juntamente com a omissão, nas leis inconstitucionais nós temos aí eu vejo às vezes na doutrina, toda uma preocupação de se abordar a responsabilidade civil do Estado nas leis inconstitucionais e mesmo na jurisprudência, de se exigir que haja uma declaração da inconstitucionalidade da lei. Eu já adianto que eu acho que há uma confusão, muitas vezes, dos administrativistas com os efeitos, né, um desconhecimento, muitas vezes, dos efeitos destas declarações de inconstitucionalidade. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é o seguinte: tudo aquilo que a gente falou sobre a aplicação dos fundamentos da responsabilidade, do regime de responsabilidade do Estado, dentro desses princípios de que o Estado, causando dano insuportável, desproporcional a alguém, isso se aplica também a uma lei que é inconstitucional, independente, né, da lei ser declarada ou não. Eu não vejo como um requisito ser declarada inconstitucional, como consta em muitas jurisprudências, um requisito necessário à indenização. Né? Por quê? Porque eu entendo que se confunde os efeitos gerais da declaração de inconstitucionalidade, principalmente nas ações, né, no controle de constitucionalidade concentrado, com o requisito da indenização.
Eu entendo que, se a lei ela é considerada inconstitucional e assim declarada inconstitucional, porque temos uma ficção de que ela é constitucional até ser declarada inconstitucional, o que você tem com a declaração de inconstitucionalidade é a possibilidade de um reconhecimento de um dano geral, de um dano maior, é que todos aqueles que foram atingidos pelos efeitos da lei possam recorrer ao judiciário tendo uma indenização. Agora, se não houver a declaração de inconstitucionalidade, mesmo assim, desde que você consiga comprovar aquele dano insuportável, desproporcional, decorrente da lei, você terá o direito à indenização. Então, mas não vemos isso. Vemos muitas vezes na doutrina sobre esta temática de leis inconstitucionais e responsabilidade civil do Estado legislador, nós vemos isso sendo colocado como um requisito. Ou seja, a declaração de inconstitucionalidade é um requisito para ter a indenização, para se buscar a indenização, e eu creio que isso não seja necessário. Necessário, repito, uma ideia de um dano geral, de um dano em que a declaração de constitucionalidade equipara ao ato ilícito, vamos dizer assim, o ato legislativo, e aí então você teria uma possibilidade de todos buscarem uma indenização em tese. Mas, se não houver a declaração de inconstitucionalidade, na minha opinião, mesmo assim, comprovado especificamente o dano desproporcional, da mesma forma que ocorre na lei constitucional, que danosa, você vai buscar a indenização da mesma forma. E aí eu coloco até algumas questões interessantes, depois para pensarmos juntos, que são 2 artigos da Constituição, que tem a ver com o controle de constitucionalidade de um poder sobre o outro. Um é o artigo 52, inciso 10, da Constituição Federal, que, como vocês sabem, prevê a hipótese de resolução do Senado suspender a executoriedade de uma lei declarada inconstitucional. E nesse dispositivo constitucional não se faz aí uma diferenciação se é no controle concentrado ou no controle difuso. De fato, até estudando esse tema, esse é um dispositivo que foi colocado na Constituição de 1937, ficou um tempo sem ser efetivamente aplicado, em 46 retorna e é reproduzido até a Constituição de 88. E aí você tem, portanto, a possibilidade do próprio Senado suspender a executoriedade da lei, num controle de constitucionalidade até mesmo difuso, E aí a pergunta, se esta resolução do Senado, suspendendo a executoriedade, reconhecendo, ampliando os efeitos de uma decisão num controle incidental de constitucionalidade, se isso poderia ser também, ter o efeito geral para fins da indenização. E aí nós temos, eu encontrei apenas na doutrina do Rafael Carvalho Rezende de Oliveira, o entendimento de que não, de que ele diferencia essa suspensão da executoriedade dos efeitos da lei declarada inconstitucional da própria declaração de inconstitucionalidade no controle concentrado. E também no artigo 49, inciso 5º, e isso volta e meia em alguns municípios é aplicado, é o decreto legislativo do Poder Legislativo que susta o ato normativo, normalmente decretos do Poder Executivo que exorbitem os limites de uma delegação de competência. Da mesma forma, aí nós poderíamos vislumbrar a possibilidade aí de um efeito erga omnes nessa declaração, nessa suspensão por decreto legislativo e, portanto, buscar uma indenização nessa situação. Na omissão legislativa, já terminando, a discussão é sobre a mora legislativa e há uma relação com as disposições da Constituição, que são chamadas de disposições, normas constitucionais de eficácia limitada, ou seja, dependentes de uma lei regulamentadora. Repito, aqui também se aplica aquela situação em que a lei coloca um prazo para que um decreto regulamentador venha a completá-la, portanto, possibilitando o exercício de um direito. E aí, então, nós temos basicamente 2 situações. Quando a própria Constituição ou a lei estabelece um prazo, decorrido o prazo, nós temos a mora legislativa, havendo dano em razão desta mora, em tese, comprovando-se esse dano, o nexo de causalidade, enfim, os requisitos da responsabilidade, haverá responsabilidade civil. E o que mais tem sido debatido, e muitas vezes há posições doutrinárias conflitantes, é sobre aquela mora quando não há uma definição de prazo na lei para sua regulamentação.
né, na Constituição para regulamentação. E aí como que nós poderíamos dizer que existe uma mora, né, como constituiríamos em mora, né, o Estado para fins de se buscar eventualmente uma indenização por omissão legislativa. Dois são os caminhos, como vocês sabem, é o mandado de injunção, que tem efeito inter partes, equivaleria, portanto, a um controle se fosse o controle de constitucionalidade difuso ou incidental, né? E a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, né? Como vocês sabem, uma ação que tem efeito erga omnes, né? E nesse último caso da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a lei prevê, a Constituição também, artigo 103, parágrafo 2º, que quando se trata de órgão administrativo, há a notificação pelo Supremo para que em 30 dias se supra a omissão, e aí, ultrapassado este prazo, nós teremos a possibilidade da ação indenizatória, repito, comprovado o dano, a responsabilidade civil do Estado. E no mandado de injunção, aqui para fechar, nós teríamos aí uma situação que equipara esta responsabilidade, na minha opinião, àquilo que eu já citei, de uma lei constitucional danosa, com efeitos individuais e concretos, com dano insuportável e individualizado, e também uma lei inconstitucional danosa, declarada no controle incidental difuso de constitucionalidade, ou seja, o mesmo tratamento. Bem, em resumo, concluindo, eu entendo que nós temos sim, no nosso Estado brasileiro, no atual estágio, claramente uma responsabilidade civil do Estado também nos atos legislativos. Eu entendo que o regime de jurídico de responsabilidade do Estado ele está calcado em princípios como igualdade, justiça, proporcionalidade, que devem ser também aplicados à atividade legislativa do Estado, aí possibilitando a indenização. E eu acho que essa conclusão, num viés aí mais prático, se torna muito forte quando a gente percebe que, em grande parte, os nossos legisladores costumam agir com excesso ou desvio de poder. Eu agradeço a atenção de todos, me desculpem a forma atabalhoada da exposição, é que eu estou preocupado aí com o horário. Muito obrigado. Obrigada, professor Raul. Vou passar a palavra agora para o professor Murilo Gaspardo. Ele possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, mestrado em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, doutorado em Direito do Estado também pela USP. Atualmente é diretor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, no campus de Franca, professor assistente e doutor do Departamento de Direito Público da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. Tem experiência também na área de Direito, com ênfase em Teoria do Estado. Com a palavra, professor. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Inicialmente, eu queria dizer que é uma alegria enorme estar pela 5ª vez nesse evento, Thiago. Dos 8 seminários, é o 5º que compareço. 2 vezes como pesquisador apresentando trabalho, depois mediador e a segunda como painelista. O parabenizo por essa brilhante iniciativa que já se tornou uma tradição aqui na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, por todo o trabalho que você tem feito. Eu quero cumprimentar a professora doutora Maria Silvia Zanella de Pietro, de quem não tive o privilégio de ser aluno, mas estudei por seus livros durante a minha graduação nos cursos de Direito Administrativo. É uma grande honra estar nessa mesa e depois poder acompanhar na sua conferência. Cumprimento também a Larissa, responsável pela mediação dessa mesa, ao professor Raul Miguel de Freitas Oliveira, é muito bom reencontrá-lo, a cada um dos docentes aqui presentes, os painelistas que nos antecederam, profissionais, pesquisadores e estudantes, e saúdo de maneira especial os estudantes da Unesp, que tem sido presença habitual aqui nos seminários de Direito Administrativo. Tentando contribuir com o cumprimento do horário aqui, eu vou fazer uma fala
acho que breve, normalmente eu prometo isso e não cumpro, mas vou tentar, que terá uma introdução e 3 partes. Na primeira parte da fala, eu quero retomar um pouco o tema geral deste encontro, né, de relação entre direito administrativo e desenvolvimento. Na segunda parte, com um olhar para a mesa, aqui, o tema específico da mesa, para a responsabilidade do Estado por atos e omissões normativas, como uma resposta à pergunta motivadora, falta de administração ou legislação, eu vou discutir a judicialização da omissão legislativa em 2 perspectivas, da responsabilidade pela omissão e da supressão da omissão por uma ação do Poder Judiciário, mas serão breves apontamentos, porque penso que essa abordagem já foi bastante exaustiva da parte do professor Raul. E finalizando, sempre que eu tenho a oportunidade de participar de eventos como esse, eu gosto de chamar a atenção para a especificidade da disciplina em que me situo, que é a teoria do Estado. Então, eu quero propor o que seria um olhar da teoria do Estado sobre o tema desta mesa. O direito administrativo, barreira ou reforço para o desenvolvimento. Como muitos colocaram, esses termos não são neutros, esses termos são suscetíveis de diferentes valorações e de diferentes perspectivas políticas. Então, preciso perguntar qual desenvolvimento? Desenvolvimento é uma palavra, como a professora Daniela fez até o cálculo de quantas vezes ele aparece na Constituição, mas qual é a carga valorativa dele? O que ele quer dizer? E, aprofundando a dimensão política do termo, desenvolvimento para quem? E o mesmo vale para a pergunta mais ou menos Estado. É mais ou menos Estado para quê e para quem e de que Estado que nós estamos falando? Se nós olharmos para a crise econômica que atingiu o mundo em 2008 e chegou de forma retardada no Brasil, o Estado teve um papel fundamental numa atuação concertada, ali, coordenada a partir do G20, para responder a essa crise. Mas foi um Estado grande, mas um Estado para quem? Como é que se deu o socorro às instituições financeiras que quebraram naquele contexto nas chamadas democracias maduras e economias mais desenvolvidas? Repetindo, né, falta de administração ou legislação, para quê e para quem também. E aqui eu penso em legislação em 2 perspectivas, em legislação administrativa, em legislação constitucional, e em outros campos do direito que se relacionam com esses 2, mas que tem todo esse debate em torno da natureza e da especificidade, que eu vou me abster de retomar, pedindo vênia por eventuais confusões terminológicas que isso possa gerar, né? Mas estou pensando num direito administrativo, num direito econômico, voltado, por um lado, para a estrutura e os processos da administração pública, e como é que essa estrutura da administração e os processos, por meio do qual a máquina administrativa funciona, impacta no desenvolvimento econômico, e, por outro, penso na legislação enquanto instrumento de institucionalização jurídica das políticas públicas para o desenvolvimento. Depois, a pergunta, né, sobre a responsabilidade do Estado por atos de omissões legislativas. É possível ter um olhar da responsabilização civil, que é esse que foi abordado de maneira bastante abrangente pelo professor Raul, ou pensar a responsabilidade da perspectiva política, a partir do questionamento da legitimidade, o que eu entendo que é a contribuição que a teoria do Estado pode trazer. Então, nós temos um olhar para o tema de hoje da perspectiva jurídico-dogmática, que é um olhar extremamente importante. Temos um olhar técnico, quando nós pensamos nos elementos econômicos, nos elementos administrativos propriamente, que estão incorporados aí na formatação jurídica da política de desenvolvimento, e tem propriamente o elemento político. E aqui estou chamando de política aquele conjunto de questões que envolvem os conflitos distributivos. E quando nós discutimos
como que o direito administrativo funciona como um estímulo ou como uma trava para o desenvolvimento, nós estamos tratando de como é que ele interfere, como é que ele regula os conflitos pela distribuição da riqueza nacional, né, o que, por consequência, traz um tema que foi abordado na primeira mesa, sobretudo, que é a dimensão da desigualdade do Brasil. Eu recordo ainda, para concluir essa já bastante longa introdução, é algo óbvio, mas que deve ser o ponto de partida, no meu entendimento, para a reflexão que eu vou fazer, que é o que consta no artigo 3º e no artigo 170 da Constituição Federal. O artigo 3º da Constituição Federal destaca que, dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, se encontra a garantia do desenvolvimento nacional. Isso logo no seu inciso 2. No terceiro inciso, consta como objetivo a garantia, a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Então, para pensarmos como o direito administrativo atua para o desenvolvimento, temos que considerar esse outro objetivo inscrito nesse pacto social, nesse pacto político, como já foi destacado na mesa anterior, que é a erradicação da pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais, além da promoção do bem de todos, etc, etc. O artigo 70, que inaugura o capítulo destinado à ordem econômica, ele deixa claro que a ordem econômica tem por fim assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social. Então não é possível pensar o desenvolvimento nacional sem considerar esse parâmetro da justiça social. Né? Temos aqui repetida a referência à redução das desigualdades e destaco ainda o inciso 6, que trata da defesa do meio ambiente. Então, essa semana, que inclusive celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, se é possível celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente no Brasil, no contexto em que estamos vivendo de desmonte da política ambiental, é importante também termos a proteção do meio ambiente como um elemento axiológico fundamental para a interpretação das normas administrativas e seu impacto no desenvolvimento. Retomando, então, o tema geral do seminário, o direito administrativo e o desenvolvimento, nós temos que o Estado, como todos sabem, passa por diferentes transformações, assume diferentes papéis, e com isso o direito administrativo também muda. Né? Se num primeiro momento, pensando num modelo, guardadas as devidas proporções de aplicação e as especificidades do Estado brasileiro, mas se pensamos em um modelo de Estado liberal, o direito administrativo tem muito mais um papel de limitação e controle do Estado, do controle da atividade administrativa. Quando nós pensamos num Estado que intervém, que regula, num Estado social, o direito administrativo também assume o papel de, sem deixar de lado o primeiro, de um canal de institucionalização das políticas públicas, inclusive as políticas indutoras do desenvolvimento. E, para citar aqui uma análise interessante do professor Carlos Alisson-Feld, que apresenta 3 funções do direito administrativo, né? Construção de um Estado administrativo, o desenvolvimento do país e o controle da administração pública para a sua democratização. 3 funções que são integradas, não são dissociáveis, né? Elas são indissociáveis. Nessa linha, nós temos que, desde sempre, o direito interfere na economia, né? Não há Estado que não atua no jogo econômico. Simplesmente, ao definir a garantia dos contratos da propriedade, já é uma maneira de intervir. Mas o Estado tem uma crescente de intervenção no campo econômico. Isso fica muito claro com a Constituição de 88 no Brasil, mas logo nos anos seguintes à promulgação da Constituição, há uma reversão deste processo com a extinção de determinadas restrições ao capital estrangeiro, por exemplo, com as reformas da ordem econômica, com a quebra de monopólios e os programas de privatização. Agora nós nos deparamos
novamente com um contexto de crise fiscal e de estagnação econômica, né? Nós tivemos um momento, como todos sabem, de crescimento econômico e de crescimento do papel do Estado. O Estado cresceu e a receita diminuiu, mas o Estado continua com o mesmo tamanho, com todas as controvérsias que se tem em torno disso, inclusive pela manhã e agora à tarde isso já foi repetido, né? Mas o fato é que a economia do país não cresce há alguns anos e há uma crise fiscal instaurada. Então, qual é o papel do direito administrativo diante disso? É um direito administrativo que deve induzir o investimento privado, é um direito administrativo que deve garantir a segurança do ambiente de negócios para a infraestrutura. Qual que deve ser o papel desse direito administrativo no campo da política urbana e da política habitacional, que é um fator essencial para o desenvolvimento? Vai ser um direito administrativo que privilegia os interesses imobiliários ou um direito administrativo voltado para a construção de sociedades, de cidades compactas que facilitem a mobilidade das pessoas e também contribua com a minimização dos impactos ambientais? Como é que vai se dar a relação do direito ambiental com o agronegócio e com a mineração? Então, num contexto de crise econômica e de crise fiscal, qual é o direito administrativo que vai responder a essa demanda da sociedade? E aí é preciso pensar qual é o valor da Constituição, que já recordamos ao destacar o artigo 3º e o artigo 170, e qual é a lógica que rege a política econômica nacional, né? Que me parece aqui, citando a professora Leda Paulani, da Economia, que tem estudo sobre esse assunto, é um Estado regido pela lógica da mundialização financeira. Então, toda a construção da política econômica é pautada pela preservação dos interesses do mercado financeiro. Pela manhã, foi o Emerson que perguntou, o Estado tem dinheiro ou não tem dinheiro, como é que o Estado arruma dinheiro, né? E nesse momento eu queria retomar essa pergunta, dando meus palpites aqui na economia, que é uma área pela qual eu tenho simpatia, mas me corrijam se estiver errado, mas entendo que o Estado tem 3 formas de arranjar dinheiro para custear suas políticas de desenvolvimento. Imprimindo papel, né? Imprimindo moeda, com o impacto inflacionário que isso traz. Emitindo títulos da dívida pública, que é o que está em debate até hoje no Congresso, com prazo vencendo, né, para um crédito suplementar ser aprovado, uma autorização de emissão de títulos. Ou, então, tributando. E a opção que nós temos adotado nos últimos anos, nos últimos 30 anos, inclusive, apesar dessa apontada como grande carga tributária do Brasil, é a opção, na verdade, pela emissão de títulos da dívida pública, né? Nesse campo é muito interessante, deve ser conhecimento de muitos de vocês, mas tanto o livro que se tornou best-seller do Thomas Piketty, como vários estudos do Stiglitz são muito interessantes para demonstrar as opções, Stiglitz olhando para o Estado norte-americano, mas com análises que certamente se aplicam também ao Brasil, né? Então, por que dizer tudo isso? Retomando o tema para, então, tentar, me restam apenas 5 minutos, mas acho que teria alguma tolerância, tentar relacionar as coisas, né? Então, qual que é a responsabilidade do Poder Legislativo diante disso, né? Então, olhar para a legislação dessa perspectiva. Qual que é a responsabilidade do Poder Legislativo enquanto um centro de produtor de normas jurídicas diante disso? Quando nós pensamos em responsabilidade, nós tendemos a adotar esse termo de uma perspectiva de juris dicisalo, essencialmente. Então, responsabilizar uma instância, seja uma instância privada ou um ente do Estado, significa dizer que o Poder Judiciário poderá fazer alguma coisa em relação a isso. Agora, o que me parece, e por isso essa segunda parte será bastante breve, em função da exaustiva apresentação do professor Raul, é que o Judiciário tem muito pouco a fazer em relação a isso, e talvez seja melhor que não faça nada sob pena de atrapalhar algumas situações ou invadir espaços
em relação aos quais ele não tem legitimidade, né? Pensando na questão da responsabilidade, né? O Legislativo se omitiu em editar uma lei que promova o pleno emprego, que promova a justiça social, que promova o desenvolvimento. É possível responsabilizar o Estado porque o Poder Legislativo deixou de editar uma lei dessa natureza? Mas qual a natureza dessa lei? Então, nesse campo específico das normas com impacto no desenvolvimento, seja uma norma que vai regulamentar determinada política econômica, ou mesmo a norma que rege o problema de parcerias os programas de parcerias público-privado, que tem um impacto essencial no desenvolvimento, cabe ao Judiciário responsabilizar o Estado, dizendo que não houve uma escolha legislativa adequada, ou que o Legislativo deixou de regular como deveria. Me parece que não é viável a responsabilização nesse campo. Por outro lado, quando nós pensamos na supressão dessas omissões legislativas, nas já mencionadas ações de inconstitucionalidade por omissão e nos mandados de injunção, entrei ontem no website do STF, tem uma relação aqui, infelizmente desatualizada, de 2018, no qual há menção à existência de 30 ações nas quais o STF declarou a mora do Poder Legislativo, 2 ADIs e 28 mandados de injunção, para as quais a matéria se encontra pendente. E os temas são, por exemplo, a aposentadoria especial, o direito de greve, que é um dos mais polemizados, uma lei complementar federal para a criação de municípios, a aplicação de aviso prévio proporcional e a criação de cargos em tribunais de contas. Ou seja, são matérias relevantes, mas que não são matérias que se referem propriamente ao campo do desenvolvimento, ou a matéria da semana anterior, da criação da homofobia, da criminalização da homofobia. Então, são temas em que o Judiciário, quando pensamos em desenvolvimento propriamente, há dificuldade para o Judiciário navegar e oferecer respostas satisfatórias, né? E nós temos um Judiciário que, quando se propõe entrar nesse campo, ele se arrisca, aí retomando o diálogo sobre o ativismo judicial, ele se arrisca a querer dizer o que é o Estado brasileiro, é querer reescrever o pacto, né? E aí cito um trecho do voto do ministro Barroso de ontem, né, em que ele diz o seguinte, e me impressiona o tanto que aparece de eu acho na fala deles. Eu acho que, no fundo, nós estamos travando um debate político disfarçado de decisão jurídica, a propósito da questão da privatização de empresas estatais, se demandaria ou não aprovação legislativa, que é a definição de qual deve ser o papel do Estado e quem deve deliberar sobre este papel no Brasil atual. E prossegue. Eu acho que o STF fez certo. Eu acho que é uma legislação que autorize esse caminho e acho, e esse já é um debate político, que nós vamos ter de superar esse fetiche do Estado protagonista de tudo e criar um ambiente com mais sociedade civil, mais livre iniciativa, mais movimento social e menos Estado e menos governo no Brasil. Salvo para as redes de proteção social, a quem precisa prestação de serviço. Mas esse é o debate ideológico subjacente. O que eu não acho é que o Supremo Tribunal seja o locus adequado para a definição de qual é o modelo de Estado brasileiro. Ele pode ser um locus adequado de legislador negativo, no sentido de preservar o que diz o artigo 3º e o artigo 170 da Constituição, mas ele se vulnerabiliza, ele se apequena, ele se arrisca a não ser capaz de fazer isso quando o presidente desta corte se submete a formalização, ainda não assinado, mas se compromete com um pacto com os presidentes da República e da Câmara e do Senado Federal. Isso tem sido objeto de muitas críticas, inclusive por parte de outros ministros do STF, que não é o caso do Judiciário assinar pactos, né? Já extrapolando um pouquinho o meu tempo, mas vou fechar. Então, o que a teoria do Estado tem a dizer sobre isso? É bom que resta pouco tempo, assim não tenho que me aprofundar sobre essa questão mais complicada. A teoria do Estado, ela tem como missão compreender o Estado e as especificidades dele, diferenciando-se da perspectiva dogmática, embora não só do direito constitucional,
e também das análises da ciência política baseada na observação empírica. Ela vai analisar justamente os fenômenos que se situam no campo de conexão entre o político e o jurídico, tendo como conteúdo próprio o problema da legitimidade. Ela não se limita a observar a disfunção do arranjo institucional, mas também abrange as relações de poder, questionando o próprio sentido da legitimidade. Ela olha os processos políticos e as raízes do seu problema, seus problemas. Ela tenta compreender a lógica que preside a produção legislativa. Então, reforçando a teoria do Estado, ela tem como papel a compreensão das relações entre o direito e a política, sobretudo na criação das instituições jurídicas. Né? Retomando a pergunta para concluir. Né? Falta administração ou falta legislação? Né? Eu diria que ambas. Né? Mas falta, sobretudo, respeito à Constituição enquanto o pacto social ao qual se devem adequar os programas de governo e as medidas normativas, sejam elas emendas constitucionais ou normas de direito administrativo de diferentes hierarquias, e não o contrário. Como que se dá a relação entre o direito e a política na atuação do Estado para o desenvolvimento? Na tradução de demandas sociais em normas de direito administrativo e ações da administração pública, ou seja, na institucionalização das políticas públicas. Como se dá a relação entre poder político e poder econômico na definição das normas que vão reger as relações do Estado com o mercado, vão reger as políticas de desenvolvimento econômico. Como as especificidades do desenvolvimento do Estado brasileiro, da história do Estado brasileiro, contribuem com isso. Quero dizer que nós temos um Estado que age por políticas públicas, que age segundo a lei e pela lei. E essas políticas devem ser tecnicamente embasadas, e o que nós assistimos no Brasil é um esvaziamento do conteúdo técnico das decisões políticas. E o debate em torno das instâncias de participação travados na manhã demonstram isso. E demonstram também que as políticas do Estado e as normas administrativas que do Estado são emanadas para a promoção do desenvolvimento, elas também devem ser fruto do contraditório das diferentes interpretações sobre como concretizar os objetivos nacionais. No fundo, falta legislação ou falta administração? O problema é técnico, o problema está nas deficiências do nosso direito administrativo, passa por isso, mas o problema é essencialmente de escolhas políticas. E pensar como se dá a interferência, a interface das decisões políticas, do jogo das forças políticas e a maneira como esse jogo impacta na produção do direito administrativo, me parece uma questão fundamental para o desenvolvimento brasileiro. Muito obrigado, desculpe por exceder exatamente 4 minutos. Obrigada, professor Murilo. Agradeço também ao professor Raul pelas explanações. Agradeço também a presença de todos, especialmente da professora Maria Silvia, aqui presente, do professor Sérgio Roxo. E é isso, vou encerrar o painel. Obrigada, gente.